Pastor Francisco, meu amigão, paz do Senhor. Fala, pastor Tiago, Pai do Senhor, uma honra poder estar aqui nesse tempo com vocês. Muito precioso para mim, tá? Aleluia. Amém. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Bom, para quem está chegando agora, o pastor Francisco é um amigão, é um pastorzão, e ele esteve pastoreando a nossa igreja ali na Espanha, esteve na Espanha durante um bom tempo, e foi líder também de jovens em uma outra oportunidade, mas agora está fazendo um trabalho tremendo no Senhor, ali na juventude da sede, e inspira todos nós com o trabalho dele. Ele, a pastora Clauele, suas filhas lindas, sua família abençoada. E pastor, seja bem-vindo, viu? Amém, pastor Tiago. Obrigado pelo convite, uma honra de verdade poder estar aqui. A galera está entrando aí, a galera da rede de jovens aqui, tem uma turma participando da live aí hoje, hein? Aleluia. É um pessoal que não é muito da minha época, né? Eu também já fui da rede jovem. Eu já fui jovem um dia, viu? Eu continuo assim, com essa carinha de 22 anos aqui, em cada parte do rosto, assim, mais ou menos, né? Mas a juventude hoje renovou e a gente tem visto vocês aí grow up, não é verdade? Isso aí. O pessoal tá chegando aí, sejam... Isso aí. O Yuri acabou de falar aí, grow up, é isso mesmo, Yuri. Yuri é discípulo E, querido. pessoal, hoje o pastor Francisco não é uma interação exatamente, tá? Então eu quero dar liberdade para o pastor ministrar a palavra, e hoje nós vamos receber. Agora, pastor, deixa eu falar algumas coisas aí. Só ajeitar aqui. Bom, nesse domingo, pastor, nós ministramos uma palavra aqui, que é mergulhados na realidade do Espírito Santo. Nós falamos um pouco sobre isso, mas sobre o derramar do Espírito Santo. Nós estamos no mês ministrando sobre isso. E, bom, como falar do Espírito Santo sem ter um relacionamento com ele? Vamos apresentar, vamos só falar, ou a gente vai ter um relacionamento com o Espírito Santo? São algumas coisas que a gente vem aprendendo esses dias. Segundo, como ter uma vida com Deus sem se relacionar com o Espírito Santo. É difícil. E terceiro, pastor, como mergulhar nessa realidade do Espírito Santo? O que tem nessa realidade? Fala com a gente, pastor, tenha toda a liberdade para ministrar, em nome de Jesus. Amém, amém, pastor Tiago. Deus trouxe algo ao meu coração e nós temos sido impelidos pelo Espírito nesses últimos dias para falar do Espírito. Eu preguei algumas semanas atrás numa conferência online também, da Igreja Presbiteriana do Retiro, aqui em Volta Redonda. Não sei se ele ainda está, o pastor Douglas de Paula, ele tinha entrado aí agora na live, nos convidou e foi realmente uma honra para nós também. E o tema que ele me deu foi também a Igreja Cheia do Espírito. Nós temos trabalhado com os pastores num curso de alinhamento, de capacitação para os pastores da denominação, e o bispo Zé Elias tem falado todos os sábados para os pastores sobre vida no Espírito. E eu penso que esse tempo que a gente tem vivido de quarentena, um pouquinho de reclusão, meio um tempo de deserto, é justamente um período para que nós possamos ter experiências com o Espírito Santo, para estarmos preparados para o que há de vir. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ter experiências ali, para passar por dificuldades, aprender a perceber a ação de Deus e a ação do Espírito Santo, para que ele pudesse iniciar o ministério. E eu penso que é o que a gente tem vivido como igreja. E para mim realmente é algo muito precioso poder falar do Espírito. Me sinto muito honrado. Antes, eu queria fazer uma oração, pastor Tiago. Vamos orar? Você que está com a gente também aí conectado, não sei se estão me ouvindo bem. Para mim está com um pouquinho de ruído aqui, pastor, mas o senhor está me ouvindo bem aí, né? Estou te ouvindo bem, pastor. Amém. O áudio aqui para a gente está excelente, tá? Amém, amém. Vamos orar então? Se você pode, você que está conectado aí, feche os teus olhos por um momento. Pai, eu quero te louvar por essa oportunidade bendita, Pai, e clamar a tua graça, a tua misericórdia nesse momento, que o teu Espírito Santo tenha liberdade. É o Senhor quem nos ensina, é o Senhor quem vivifica a palavra, é pelo Senhor, é através do Senhor. Então queremos clamar a ação do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Mateus 28, 18 e 19 é o texto que eu quero ler, primeiro texto que eu quero ler com você. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia aí, Mateus
capítulo 28, versículo 18 e 19, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Jesus, no final do seu ministério, ele deu uma ordem. A ordem que Jesus deu depois de receber toda a autoridade nos céus e na terra, ele nos comissionou a fazer discípulos. A ordem de Jesus para a igreja é fazer discípulos. A ordem de Jesus para você que está me assistindo aí agora, além de se tornar um discípulo, é fazer discípulo. Jesus, ele estabeleceu discípulos e os mandou fazer discípulos. E a maneira que ele estabeleceu, de acordo com o texto aí, é batizando, ou batizando-os. Ele dá a ordem: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Você já foi batizado? Você que está me assistindo aí agora, você já é um discípulo batizado. É importante batizar. Na verdade, o batismo é o símbolo de entrada no reino. E talvez você está em dúvida aí se tem que batizar, se está preparado para batizar. Na verdade, para a gente começar de fato esse processo de discipulado, a gente precisa ser batizado. Para se tornar discípulo de Jesus, precisa ser batizado. E no original, no texto original, a palavra batismo, baptizo, tem um significado de imersão, imergir, submergir, mergulhar. Não molhar simplesmente, não só colocar e tirar, tem um sentido de uma imersão permanente a ponto de transformar a natureza. É mais ou menos isso. O exemplo que se dá para isso aí é o processo de fazer uma conserva. Né? O picles, ou a pimenta, a azeitona. Eu li, buscando essa informação, que o picles são duas palavras do grego que são parecidas. A primeira tem o sentido de imergir e tirar, né? E a segunda é imergir e deixar ali para sempre. Esse é o processo da conserva. E esse é o processo do batismo. É imersão. Quando a gente entrega a vida para Jesus, nós somos batizados, imergidos, recebemos o Espírito Santo. Amém? Passamos a ser guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Amém? É isso que tem acontecido na sua vida. Aí todos os problemas estão resolvidos. Amém? Todos os problemas se acabaram. Seria muito bom se fosse dessa forma. Mas, na verdade, quando a gente começa a caminhada, aí às vezes parece que começam problemas que a gente ainda não tinha experimentado antes. Você já observou isso? Você já percebeu isso? E é interessante porque Jesus, ele se batiza, dando início ao ministério dele. Ele reconhece a autoridade de João Batista o batiza e logo na sequência ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ele vai passar por lutas, por problemas, por necessidades. Preste atenção no negócio. Todo problema, toda dificuldade que a gente enfrenta é oportunidade de crescimento. Então, não abra mão das oportunidades de crescimento. Toda dificuldade que a gente enfrenta é oportunidade de ter experiência com Deus. Porque se você crê em Deus, se você crê na ação do Senhor, na ação do Espírito Santo, a fé é manifesta justamente nos momentos de dificuldade, né? Então, aproveite as oportunidades. Mas a verdade é que existe uma luta interior. Existe uma batalha. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente começa a enfrentar essa batalha que nós não enfrentávamos anteriormente. Anteriormente, nada era necessariamente problema, nada era propriamente dificuldade. Porque haviam problemas na vida, mas batalha espiritual, muitas vezes você não tinha nem noção que era batalha. Você estava talvez triste, havia um vazio, havia uma necessidade, e aí você começa a caminhar com Jesus, mas aí a partir do momento que você começa a caminhar com Jesus, a Bíblia diz que existe uma luta interior.
Existe uma batalha dentro de nós. Romanos 7, Paulo fala de uma maneira muito forte sobre essa batalha. No 7,15, ele fala: não habita em mim bem algum. Não tem nada de bom em mim. No 7,19, Paulo fala: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero esse faço. Não sei se você passa por isso, né? Às vezes você quer fazer o bem, mas não consegue. E às vezes o mal que você não quer fazer, de vez em quando você escorrega, de vez em quando você faz, de vez em quando você falha. Gálatas 5,17, isso eu quero ler. Ó. Gálatas capítulo 5, se você pode, abre comigo aí. Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Preste atenção, existe uma luta entre a carne e o espírito do homem. O espírito é parte da constituição do homem. O homem é composto por espírito, alma e corpo. A alma é onde está a decisão. O espírito quer as coisas de Deus. Agora a carne quer o pecado. A carne foi vendida sobre o pecado e existe uma luta dentro de nós. A questão é: por que desse jeito? Por que é tão difícil obedecer? Por que eu sei o certo, mas não consigo fazer muitas vezes? Você já se perguntou isso? Por quê? Será que tem como ficar mais fácil? Será que com o passar do tempo fica mais fácil ou fica mais difícil? Você já se perguntou isso? Na verdade, fica mais fácil se eu viver em espírito. Porque existe uma batalha dentro de nós. E isso é fato, isso é claro. Existe uma guerra dentro de nós. Existe uma parte em você que quer o pecado. Existe uma natureza de pecado em você. Agora você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você e existe uma parte em você que quer as coisas de Deus. É assim mesmo. A gente quer o pecado, mas quer as coisas de Deus. E acontece essa luta. E às vezes a gente se arrebenta por dentro, porque fica com raiva de nós mesmos por cometer coisas que a gente sabe que não deveria fazer. Fica frustrado por querer fazer coisas que a gente não consegue fazer. E aí o apóstolo escreve aí aos Gálatas e ele traz... antes de falar da luta da carne, ele diz no 16 o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Você quer que fique mais fácil ou que essa luta não seja algo tão... que você não escorregue tanto ou não fale tanto, falhe tanto. O segredo é viver pelo Espírito. É o que o apóstolo está falando aí. Se você viver pelo Espírito, de maneira nenhuma você vai satisfazer as vontades da sua carne. Bom, satisfazer a vontade da carne é o pecado. A Bíblia diz que as obras da carne são manifestas. Olha aí, ó. Gálatas 5 fala sobre a liberdade cristã, no começo ali, depois fala sobre que a liberdade é limitada pelo amor, e depois ele fala das obras da carne e do Espírito. Tem gente que acha que liberdade é fazer o que quer. Tem gente que acha que livre-arbítrio é fazer o que quer. Mas deixa eu te dizer um negócio: se você só faz o que você quer, você é escravo da sua vontade. Ser livre é fazer o que é preciso ser feito. Ser livre é fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que deve ser feito. Isso é ser livre. E aí a Bíblia diz que nós fomos libertos em Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está entendendo? Agora, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo fala sobre essa guerra que existe entre a carne e o espírito. E aí, no 19 e 21, fala claramente as obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne são conhecidas, e o texto está falando aí, é fácil identificar uma pessoa que não tem o Espírito Santo dominando, porque ela age dessa forma.
As obras da carne são conhecidas. E por que eu não posso agir dessa forma, pastor? Porque quem age dessa forma não herda o reino de Deus. Não vai herdar o governo de Deus. O reino de Deus na eternidade com Deus e o reino de Deus aqui na terra. Deus tem para você plenitude de vida. Agora, se você viver dominado pela carne, você não vai viver essa plenitude de vida. Não vai. Porque o plenitude é vida em todas as áreas. Plenitude de satisfação em todas as áreas. Corpo, alma e espírito. Agora, aquele que vive dominado pelo corpo, corpo é instintos, sentidos e matéria, massa, né? É o corpo. A alma é mente, emoções e vontade. E o espírito é comunhão, intuição e consciência. Viver controlado, dominado pelos instintos, pelos sentidos, é quase ser animal. Viver dominado pelas obras da carne é quase ser um animal. Aquele que vive controlado pela alma, mente, raciocínio, intelecto, né? A vontade, aquele que é controlado pelas emoções, é um pouco melhor do que aquele que é controlado pelo corpo. Mas não é a plenitude que Deus tem para você. Deus quer que você seja controlado pelo Espírito. Deus quer que o seu Espírito controle a sua alma e a sua alma direcione o seu corpo. Esse é o plano de Deus. Agora, as obras da carne são manifestas. Fazem parte, é fácil ver. Todo mundo tem alguma dessas questões aí que fala mais forte. Alguma dessas áreas aí, você provavelmente já teve problema nelas, ou tem problemas em alguma delas, porque é conhecido. Todo mundo já teve envolvimento. A palavra conhecimento tem a ver com envolvimento. Todo homem, todo ser humano já teve envolvimento com algumas dessas coisas. Depois você lê de novo lá. Agora, o fim delas é morte. Não tem como viver o reino de Deus na carne. Não tem como. Não tem como. Agora, como é que faz, então, para não viver na carne? É exatamente isso. Viver pelo Espírito. O Espírito humano é a parte que nos conecta a Deus, precisa estar no controle. E como que essa parte vai estar no controle? Se você for imergido no Espírito Santo. E isso faz parte da ordem que Jesus deu. Isso faz parte do processo de discipulado. Nós nos tornamos discípulos quando nós somos imergidos na realidade do Pai. Qual é a realidade do Pai? Deus é amor. Deus nos amou. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Essa é a porta de entrada nessa realidade de Deus. A gente entendeu o amor de Deus. Depois nós somos imergidos na realidade do Filho, batizados em nome do Pai e em nome do Filho. O que é a realidade do Filho? O Filho, ele obedece o Pai. O Filho só faz o que vê o Pai fazer. Jesus falou, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Agora, como que eu consigo fazer isso? Se eu for imergido na realidade do Espírito. 3 anos os apóstolos caminharam com Jesus, João 14, depois você lê lá, 3 anos, e aí Jesus fala assim, eu vou embora, eu vou para o céu, mas não fica preocupado não, vou para o céu não, vou para o meu pai, e na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Aí um deles vira assim e fala assim, Senhor, mas como que nós vamos chegar lá se a gente não conhece o caminho? Aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí um outro discípulo lá pergunta, mas então, ao menos mostra-nos o Pai. Aí Jesus responde, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu imagino Jesus assim, meu Deus, vocês não entenderam nada. 3 anos a gente caminhando juntos, vocês não entenderam nada. Imagino dessa forma. Mas aí Jesus fala ali em João 14, que ele enviaria o Espírito, o outro Consolador, o Paracleto, aquele que iria caminhar com a gente, aquele que ensinaria todas as coisas para a gente, aquele que nos faria lembrar de todas as coisas, aquele que nos capacitaria para essa vida sobrenatural, para essa vida do Espírito. Jesus falou que o enviaria, e aí você precisa ser imergido na realidade do Espírito Santo. Senão não tem como viver
plenitude em Deus. Os apóstolos que caminharam com Jesus não viveram plenitude até que eles foram imergidos na realidade do Espírito. Eles conheciam a realidade do Pai. Jesus revelou para eles, João 17, Jesus fala: Pai, eu revelei para eles o teu nome. Eles conheceram a realidade do Pai. Eles conviveram com o Filho, estavam envolvidos na realidade do Filho, mas precisou do dia de Pentecostes para eles serem imergidos na realidade do Espírito, ter a natureza deles transformada, e é isso. Agora, o que é ser imergido na realidade do Espírito? Gálatas 5 aí mesmo, eu quero me manter nesse texto, versículo 22, diz assim, ó, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo aí que existe uma maneira de andar no Espírito e que o Espírito frutifica em nós. O Espírito de Deus testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus e transforma a nossa realidade. Aquela natureza carnal, pecaminosa, ela vai sendo transformada e o Espírito começa a frutificar. Aquela natureza que agia com imoralidade sexual, com impurezas, com libertinagem, com idolatria, com feitiçarias, com inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, aquela natureza que agia dessa forma, agora essa natureza, ela começa a frutificar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo começa a transformar a gente de dentro para fora. João 4, Jesus falou com a mulher samaritana naquele poço, uma mulher com um caráter duvidoso, uma mulher cheia de problemas emocionais. Jesus falou para ela que chegaria o tempo em que os adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Uma adoração diferente, uma natureza transformada, uma mentalidade transformada. O que Deus tem para nós, é o que é em espírito e em verdade, é uma adoração independente do estado emocional, físico, financeiro, independente da situação que você vive, a sua vida expressa adoração por quem Deus é e não pelo que Ele faz. Isso é adoração espírito em verdade. Viver na realidade do Espírito é uma compreensão diferente das coisas, uma compreensão diferente da vida. O deserto, a tempestade, as lutas deixam de ser problema e passam a ser treinamento. Isso é estar imergido na realidade do Espírito. Aquele que me fere, eu amo, eu entendo que aquele... É por isso que a Bíblia fala que eu tenho que amar os inimigos e orar por quem me persegue. Porque se eu estou na realidade do Espírito, eu entendo que quem me persegue é um instrumento para me ensinar, para me fazer crescer, para me fortalecer. É por isso que eu dou graças em tudo, porque pode acontecer uma tragédia, mas Deus está cuidando de mim, Deus está me ensinando, Deus está me tratando. Essa é a realidade do Espírito. Isso é estar imergido na realidade do Espírito. Agora, o que fazer para ser imergido nessa realidade? Depende de Deus tão somente? Deus é quem nos coloca submersos nessa realidade? Ou depende, ou tem alguma coisa que a gente precisa fazer? Queria compartilhar com você algumas coisas aqui. Meu Deus, e o tempo passa rápido demais, né, pastor Tiago? O tempo passa rápido demais, Jesus. Pastorzão, tenha toda a liberdade. A gente vai, se eu pudesse te mostrar uma foto do pessoal aqui da igreja, todo mundo quietinho, ouvindo o Espírito Santo falar, todo mundo quietinho aqui, deixando ele trabalhar. Amém. E é isso mesmo, tenha toda a liberdade. Amém. Vamos seguir. O ponto a questão é o que fazer para ser imergido pelo Espírito Santo. Mantendo-nos no texto de Gálatas mesmo aí, olha aí no versículo 24. Gálatas 5, 24 diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Primeira coisa para que você
possa ser imergido nessa realidade do Espírito Santo é pertencer a Cristo. É a primeira coisa, pertencer a Cristo. A gente vive um contexto hoje onde as pessoas não têm o senso de pertencimento. Não sei se existe essa palavra, mas nessa geração, nesse momento, é muito fraco, é pouco. Nas igrejas, principalmente, a gente vive um contexto onde muitos crentes, muitos cristãos lidam com a igreja como se fosse uma prestação de serviço. E eu estou ali enquanto está me atendendo. A partir do momento que não me atendeu bem, do jeito que eu gostaria, como um restaurante. Se eu vou num restaurante e o garçom me trata mal, eu não volto lá. Eu vou procurar outro restaurante. Se eu vou num restaurante e a comida não está tão gostosa, eu vou procurar outro restaurante. E muita gente trata com a igreja do Senhor dessa forma. Não tem pertencimento. Eu lembro, há alguns anos atrás, a gente ouvia as pessoas falarem assim, esse pertencimento a uma igreja era algo muito forte. Às vezes a pessoa até não falava, eu sou evangélico, falava, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou da Assembleia, e os da Assembleia ainda falavam assim, eu sou da Assembleia, pastor fulano de tal. Era um sentido de pertencimento muito forte, e a gente tem perdido isso. Ah, pastor, mas eu pertenço a Cristo, não à igreja. Deixa eu te dizer um negócio, meu querido. A igreja é o corpo de Cristo. Não tem como eu pertencer a Cristo sem pertencer a uma igreja. Não tem como eu estar conectado em Cristo se eu não estiver conectado na igreja. E você precisa entender esse negócio, porque a primeira coisa para ser imergido na realidade do Espírito é pertencer a Cristo. Pertencer. O próprio apóstolo Paulo, Gálatas 2:20, ele fala, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos ler, Gálatas 2, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, versículo 20. Diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pertencer a Cristo. Eu pertenço a Cristo e nada pode me separar dele. Eu estou conectado em Cristo e nada pode mudar essa realidade. E se eu pecar? Se eu pecar, eu tenho advogado. Não tem acusação, não tem condenação. A Bíblia fala que não há condenação. Romanos 8:1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E não há condenação, meu querido. Não é só que não tem castigo, não tem mais dominação, não tem mais opressão. O castigo que estava sobre nós, que já estava, né? Às vezes a gente pensa, não há condenação, então se eu estou em Cristo, não vai ter sofrimento, a condenação do inferno. Não, isso também, mas você está livre da dominação do pecado, você está livre da opressão do pecado. Esse é o primeiro ponto de estar em Cristo. É o entendimento de que eu não sou nada também, eu não tenho nada, nem escolha, eu sou dele, eu pertenço, eu não sou dono de nada, nem da minha própria vida, eu não sou dono do meu carro, eu não sou dono da minha casa, eu não sou dono dos meus filhos, eu não sou dono da minha esposa, eu não sou dono de nada, eu sou servo, eu pertenço a ele e eu preciso servi-lo, eu preciso estar pertencendo a ele. Nada é meu, nada eu tenho domínio ou controle. Isso é pertencer a Cristo. Isso é de fato pertencer. E o texto de Gálatas 5 fala que os que são de Cristo, os que pertencem a Cristo, crucificaram a sua carne. Justamente isso é o segundo ponto. Além de pertencer a Cristo, eu preciso crucificar a minha carne, morrer em Cristo. E às vezes é uma mensagem dura, a questão de falar que você tem que morrer, principalmente nesse contexto tão sério que nós temos vivido, mas é o que a Bíblia fala. Né? Ah, não, pastor, mas é sentido figurado. O apóstolo Paulo falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu penso que ele não falou em sentido figurado, não. E aí, por que você tem tanto medo de morrer, então?
Porque, claro que a gente não pode desejar morte, não é isso que eu estou dizendo, não. Até porque Deus tem um plano na sua vida, né? E você tem que querer viver a vida que Deus deu, desfrutar da vida que Deus deu e usar a vida que Deus deu para a glória dele. Agora, se eu morrer, eu vou estar com ele. E esse entendimento também tem a ver com crucificar a carne. Crucificar a carne é algo muito importante para que a gente seja imergido na realidade do Espírito. João 12, 24 fala que se a semente cair na terra e não morrer, ela fica só. Agora, se ela morrer, ela produz fruto. Quem não morre, não frutifica. Não, se você não abrir mão da sua vida, você não frutifica. Jesus falou que aquele que não abrir mão da própria vida por amor a ele, não, aquele que amar mais a pessoas, a bens, a o que quer que seja, mais do que a ele, não é digno de ser discípulo e não vai viver essa vida imergida no Espírito Santo. João 10, eu quero ler esse, João 10, 17. Olha o que diz. Diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Eu posso morrer ou não, da mesma forma que Jesus. Eu posso entregar a minha vida ou não, da mesma forma que Jesus. É uma decisão. E no reino de Deus, quanto mais eu entrego, mais autoridade eu tenho, mais poder eu tenho. Na verdade, no mundo esse é um princípio para o mundo espiritual. E a gente, os crentes, a gente entende pouco isso. Lá no reino de Satanás, ele exige entrega. E as pessoas que entregam, elas vão tendo poder maligno, arrebenta com a vida, com a família, enche de maldição, mas elas entregam para ter poder. No reino de Deus, o poder também está ligado à entrega. Quanto mais você entrega, mais autoridade espiritual você tem, mais poder você tem. Jesus, a Bíblia diz, Filipenses 2, que ele se entregou, ele tinha autoridade, ele entregou a autoridade que ele tinha, se humilhou, se fez servo, foi obediente até a morte de cruz. Por isso, porque ele se entregou, porque ele foi obediente até a morte, Deus o exaltou e o deu um nome que está acima de todo nome. Você quer ter autoridade no mundo espiritual, quer ser imergido na realidade do Espírito, você precisa crucificar a carne. Tem a ver com negar a si mesmo. Mateus 16, 24, depois você lê lá. Paixões, desejos, sonhos, tudo deve ser entregue ao Senhor. Eu tenho que abrir mão de tudo por amor a Ele, para a glória dele, em obediência a ele. Esse é o caminho para ser imergido na realidade do Espírito. E é exatamente o que os apóstolos fizeram, né? Quando o Espírito veio sobre eles, mudou. Aqueles que fugiram no momento da crucificação, todos eles foram martirizados. Aqueles que tiveram medo quando Jesus foi preso, todos eles tiveram um posicionamento diferente dali para frente, de entrega, de renúncia, de obediência ao Senhor. A última coisa para você ser imergido é, de fato, viver e andar pelo Espírito. Versículo 25 de Gálatas 5 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu entendo nesse versículo aqui, quando o apóstolo fala sobre isso, eu penso que ele está falando sobre maturidade espiritual. Efésios 4, eu já estou caminhando para o final, Efésios 4, versículo 13, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito do Pai. Essa é a obra redentora de Jesus, que eu tenha essa vida
no Espírito, viver e andar no Espírito. Esse é o objetivo da igreja, esse é o objetivo. Depois você lê Gálatas 4 aí, a partir do versículo 7, esse é o objetivo, Efésios 4, a partir do 7, tudo que Deus fez foi com essa finalidade, de que nós cheguemos ao conhecimento do Filho, ao pleno conhecimento do Filho e à estatura de Cristo. Maturidade espiritual. É ser conduzido pelo Espírito, até mesmo ao deserto, até mesmo para ser tentado, até mesmo para passar necessidade. Mas se é o Espírito me conduzindo, é o melhor lugar para eu estar. Esse é o entendimento. É manifestar a vida de Deus em você de forma visível a todos. Todo mundo percebe que existe um negócio diferente. Todo mundo percebe que existe uma postura diferente, existe uma maneira de falar diferente, existem reações diferentes. Aí a questão fica muito mais fácil dar o outro lado. Se alguém te golpeia de um lado da face, é automático você fazer algo diferente do que se espera. É isso que o texto está falando lá. Aí a gente de fato ama os inimigos. Aí a gente perdoa 70 vezes 7. Aí a gente obedece plenamente à vontade do Pai, vivendo e andando no Espírito. Deixa eu te dizer um negócio. As pessoas estão ansiosas por isso. Romanos 8,19 diz que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E você só vai manifestar-se de fato como filho se você for imergido na realidade do Espírito. O Espírito é quem me ensina a mentalidade de Cristo. O Espírito é quem testifica que eu sou filho de Deus. Você precisa ser imergido na realidade do Espírito. Como? Pertencendo a Cristo, crucificando a carne e decidindo andar em Espírito. É uma decisão diária, é um exercício diário. Quando eu estou aprendendo, às vezes eu caio, às vezes escorrego, mas se cair, levanta. É se deixando discipular, porque esse processo de ser imergido na realidade do Espírito, alguém tem que te ajudar para você ser imergido. É literalmente morrer. E alguém precisa te segurar lá no fundo, pra você permanecer lá no fundo, para você ter a sua realidade transformada. Esse é o propósito do Pai, essa é a vontade do Pai para mim e para você. Deixe-se imergir na realidade do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Amém. Glória a Deus. Que bênção, pastor. Agora, tem algumas coisas também, às vezes eu vejo pessoas falando assim, eu quero o Espírito Santo para me ajudar a fazer as coisas. Ele quer o que o Espírito Santo pode dar, mas é um relacionamento, é uma construção. E Jesus, como o senhor bem disse, eu estava falando com alguns irmãos, colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. E Jesus está em primeiro lugar. Às vezes a pessoa não quer nascer de novo, mas quer desfrutar de as bênçãos de um relacionamento com o Espírito Santo profundo. Então, a intimidade, ela leva às bênçãos, mas a busca pelas bênçãos nem sempre gera intimidade. É verdade. Então, e para a gente fechar, pastor, o senhor falou agora no finalzinho, eu fico muito feliz de ouvir isso, e eu acho lindo, porque Jesus falou para os discípulos, façam vocês isso aí, ou seja, mergulhem, batizem, e façam essa imersão das pessoas. A ajuda do líder é muito importante também. O líder chama para um relacionamento mais fundo, o líder chama para uma intimidade uma aliança mais forte, mais comprometedora com o Espírito Santo. Então, você que está nessa live aí, o Espírito Santo chama para mergulhar. Essa é a vontade dele. Às vezes você não tem conseguido viver algumas coisas, não é porque você é fraco, todo mundo é fraco, mas é porque você não mergulhou ainda. É verdade. E você não se lava, não é só lavar, de limpar, não, é mergulhar, de viver completamente lavado, molhado, imerso, transformado. Sim. Essa é a realidade para a gente. Ora por nós, pastor. Nós vamos voltar a câmera aqui, mas o senhor tem liberdade. Pode orar por nós e fechar? Sim, essa questão da imersão é realmente virar peixe, é passar a respirar lá no fundo, né? É ter uma realidade
diferente da realidade que temos, né? E esse é o propósito. Vamos orar por isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por essa oportunidade preciosa, bendita, Pai, ó Deus, de compartilhar a Tua palavra, e quero te clamar, ensina-nos, Senhor, a viver essa realidade, a vivermos imergidos na realidade do Espírito. Pai, é muito pouco, Pai. Ó Deus, o Senhor tem muito mais para fazer, Pai. Ó Deus, o Senhor tem muitas vidas para serem salvas. O Senhor tem, ó Deus, um reino para ser estabelecido. E nós queremos estar em condições de ser canal do Senhor, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, da mesma forma como o Senhor fez com os apóstolos, da mesma forma como o Senhor fez na igreja primitiva. Traz sobre nós esse avivamento, imerge-nos na realidade do Teu Espírito, que nós não sejamos dominados pela carne, que nós não sejamos dominados pelos nossos pensamentos, pela nossa natureza pecaminosa, mas que nós estejamos pertencendo de fato a Cristo, imergidos na realidade do Teu Espírito. Leva-nos a viver uma vida de intimidade com o Senhor, leva-nos a viver uma vida de relacionamento com o Senhor, e que possamos aprofundar nessa realidade, nessa vida do Espírito, em nome de Jesus. Amém.